Pronto, pessoal, nós temos aqui na aula de hoje, tá? Bom dia para quem chegou depois. Nós temos aqui na aula de hoje uma iniciação aqui ao filo Porífera, tá? Na verdade, a gente está começando aqui o que a gente chamaria de reino animalia, né? A gente está começando a falar sobre animais. Nas últimas aulas, a gente já pegou aqui, falamos de sistemática, né? Aquela parte de classificação dos seres vivos, falamos sobre a parte de vírus, aí entramos no reino Monera, né? Com as bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, né? Depois fomos lá para o reino protoctista, né, com algas e protozoários, e depois fomos para o reino fungi, lá com os fungos. Então, fazendo esse panorama, nós já temos aí três reinos, né, que a gente já estudou. Reino Monera, protoctista e fungi. E agora a gente começa o quarto reino, na verdade falta só dois, né? Falta o reino animalia e o reino planta. A gente está começando o reino animalia agora. O reino animalia é extenso e depois a gente vê o reino... Na verdade, a gente já viu o reino plant, agora que eu me lembrei. Então, falta só o reino animalia. Por quê? A gente viu o reino plant no primeiro ano. Agora que eu me lembrei, o material do SAI, ele coloca no primeiro ano aquela parte de reino plant. A gente já viu. Então, a gente só tem agora reino animalia. O reino animalia é o mais extenso de todos, por isso que ele está pegando, começando agora, provavelmente vai até o final do ano. Eu não tenho os outros livros para poder confirmar isso para vocês. Eu não tenho acesso ainda. Inclusive, eu acho que os livros desse... o livro 3 e o livro 4, eu acho que eles vão ser recheados de assunto para biologia aí. Vai ter muita coisa nova, né? Vai ter informação aí sobre coronavírus, certamente, aí nesse segundo semestre do ano, que sempre eles colocam notícias, informações bem atualizadas. Então, beleza, a gente começa aqui com o filo Porífera, lembrando o seguinte, fazer uma pergunta aqui básica. O reino Animalia, ele está subdividido em filos. Então, ele tem vários filos. Vou colocar aqui uns exemplos. Poríferos, quinidários, nematelmintos, artrópodes, cordados. Pergunta, quantos filos a gente tem no reino Animalia? Vocês acham que são mais de 10 ou menos de 10? Não sei se o pessoal tá aí, né? Porque vai estar só... Vai estar aqui, só que eu não sei mesmo. Eu não estou pesquisando no Google. Ah, então tá. Então eu vou falar. São menos de 10. Na verdade, são 9 filos. Eu vou colocando aqui no bate-papo para vocês lembrarem aqui, ó. Os filos do reino Animalia são... Nós temos o que a gente vai ver agora, ó, poríferos. Nós temos os quinidários, os platelmintos, os nematelmintos. Nós temos os anelídeos, artrópodes, moluscos, tem gente que está entrando na sala agora. Moluscos, equinodermos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo. Cordados. Pronto, nós temos 9 filos, tá? Dentro do reino Animalia. E cada filo desse, ele compreende características específicas, tá? Vamos colocar aqui no geral. Primeiro, poríferos. São os organismos mais simples do reino Animalia. Eles não formam tecidos. Eles são sésseis, vivem fixos no substrato. São organismos que fazem... eles filtram a água, eles fazem a filtração da água, né, para poder se alimentar. Eles, como eu falei, não têm tecidos, eles são simples, né? Eles não formam aquele conjunto de células especializadas que trabalham juntas para determinada função. Não fazem isso. No segundo ponto, a gente tem quinidários, que são água-viva, caravela, os corais, tá?
esses organismos, que são animais, eles têm os quinidócitos, que são células urticantes. Eles queimam a pele da gente quando a gente toca, né? A gente está falando principalmente aqui de água-viva, caravela, né? Nós temos os platelmintos. Tudo que tiver elminto no final está falando de vermes. Platelminto são os vermes achatados. Aí a gente tem, por exemplo, aqui dentro a solitária, tá? Depois a gente tem os nematelmintos. São vermes também, só que são vermes cilíndricos, arredondadozinhos, né? Cilíndricos. Aqui dentro a gente tem um exemplo clássico, a lombriga, né? Ascaris lombricoides. Os artrópodes são organismos que têm as patas articuladas, são invertebrados que têm patas articuladas. Aí a gente tem aqui dentro várias classes, né, bem conhecidas, como insetos, aracnídeos, temos crustáceos, enfim, nós temos várias classes aqui dentro de artrópodes, ok? O outro grupo é o grupo dos moluscos, que é onde nós temos organismos... Meu filho, o senhor está muito adiantado, sabia? Tô não, amarela. Não sei. É de 7h40. Muito cedo, tem que começar de 8 horas. Oxe, se começa de 8 horas, vai atrasar os outros. Nada a ver. Ó, vamos lá. Então, dentro de molusco, a gente tem animais de corpo mole. Aí você tem caracóis, lesmas, polvo, lula, tá? Nós temos esses organismos, beleza? E equinodermos, equinos significa espinho, dermo é pele. Então, são os animais que têm, animais invertebrados, tá? Que têm o corpo coberto de espinhos. Por exemplo, ouriço do mar, pepino da praia, estrela do mar, ok? São organismos que pertencem a esses filos. A gente pulou um aqui que são os anelídeos. Anelídeos são animais que têm o corpo coberto por anéis, formado por anéis, subdividido em anéis. Aí, exemplo que a gente tem aqui são as minhocas, o sanguessuga, tá? Estão aqui dentro. E, no fim, a gente tem os cordados, que dentro desse filo dos cordados nós estão os vertebrados, tá? Inclusive aqui dentro, que são animais que possuem a notocorda, desenvolvem a notocorda, que dá origem à coluna vertebral, a gente está falando do tubo neural, enfim, de todo esse conjunto é onde nós estamos inseridos. Então, nós temos aí 9 filos. Esses primeiros que a gente falou, todos eles são de invertebrados: poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos. Todos esses são de invertebrados. Vertebrados estão dentro dos cordados, tá? Então, dentre todos eles, a gente vai iniciar aqui com o filo dos poríferos, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, tô com o livro aberto, tá? Aqui na página 575. E tá falando aqui do filo dos poríferos. Aí tá falando assim, ó, tá falando da acidez dos oceanos que afeta os corais. Eu não vou ler o texto, vocês leem depois, mas só para a gente entender. O que é que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma informação sobre o que a gente chama de branqueamento dos corais. Ok? Branqueamento dos corais. O que é esse branqueamento de corais? O branqueamento dos corais é o seguinte: os corais, eles são organismos, tá? Que pertencem à barreira, né? A região onde tem corais, ela possui organismos do filo dos quinidários, né? Os corais em si, eles são pertencem ao filo dos quinidários, mas também eu encontro esponja do mar, eu encontro poríferos aí dentro. Esses quinidários, esses corais, eles vivem em associação com algas. Não sei se você já viu um coral, mas o coral ele pode ter uma coloração branca, uma coloração
amarela, coloração roxa, vermelha, rosa, até preta, ok? Eles têm colorações diferentes. Por quê? Aquela cor, quem dá são as algas que vivem neles. Então, as algas fazem essa associação. Elas vivem nos corais, porque os corais, geralmente, eles se desenvolvem onde tem corrente marítima e, geralmente, não é em região muito profunda, é região mais ou menos próxima à superfície. Para quê? A luz chega, a alga consegue fazer a sua fotossíntese, ela produz matéria orgânica, o coral consegue quebrar essa matéria orgânica, enfim, eles conseguem fazer essa associação. Beleza, um ajuda o outro. A gente pode dizer dessa forma, um ajuda o outro. Só que quando o mar ele está muito ácido, a água do mar ela está muito ácida. Ela está muito ácida por conta de matéria orgânica, por conta de poluição, de poluentes. A gente diz que a água fica ácida. E essa água ácida ela tem aumento de gás carbônico dissolvido, excesso de gás carbônico dissolvido, e ela acaba trazendo a morte das algas. As algas acabam morrendo. Se a alga morre, os corais que eram coloridos, eles ficam brancos e terminam morrendo também. Não sei se você já pegou um pedaço de coral na beira da praia. É como se fosse um pedaço de osso, é calcário. O coral ele tem essa característica de essa formação calcária, ok? Mas normalmente colorida, ok? Indica que ele está vivo. Quando ele está só naquele aspecto de osso, naquela coloração esbranquiçada, né? A gente diz que o coral morreu. Então a gente pode pensar assim, ó, o branqueamento dos corais é um fenômeno causado pelo excesso de gás carbônico na água, ou seja, a água ela fica acidificada, ela tem ácido. Então é um prejuízo para os corais, ok? As algas morrem e os corais acabam morrendo também. A gente diz então que os corais eles são bioindicadores, eles indicam quando a água está boa ou está ruim. Se você estiver num local que os corais estão morrendo, é sinal que a água está com poluentes. Ok? Então, está dizendo assim na questão 1, ó, por que é excessiva a queima de combustíveis fósseis é nociva aos corais? Ó, quando você queima muito combustível fóssil, você acaba liberando para o meio ambiente excesso de gás carbônico. Esse gás carbônico, de uma forma ou de outra, ele vai para a água, certo? De uma forma ou de outra, ele acaba indo para a água. Esse excesso de gás carbônico na água, ele mata os corais, porque ele deixa a água ácida e mata os corais, mata as algas e mata os corais. Então a gente pode colocar aqui, ó, o excesso de CO2 no ar e na água. Vou colocar assim. Que chega na água causa o branqueamento. Estou colocando a resposta aqui no bate-papo, tá? Então, o excesso de gás carbônico que chega na água, ele causa o branqueamento dos corais. A gente pode pensar dessa forma. A outra coisa que tem aqui... Ô, professor, licença. Oi. Então, no caso, quando os corais estão brancos, eles estão morrendo, é? Isso, exatamente. Eles estão morrendo. Porque aí, eles morrem? Morre. Isso indica que a alga que estava ligada a ele, ó, você está vendo esse coral que a gente tem, isso aqui tudo é coral. Esses corais, eles estão na coloração aqui, o quê? Amarelada, alaranjada, né? Esses corais que a gente está vendo aqui, eles só estão nessa cor por conta de algas que estão associadas a ele. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um exemplo de branqueamento de coral. Aqui na parte de baixo, o coral
ele está com algas ainda, mas na parte de cima ele está morrendo. As algas estão morrendo aqui. Se isso se alastrar pelo coral todo, ele morre completamente. Tá? Essa parte aqui de cima já está perdida do coral. Ok? Aí vamos lá. Na segunda questão está dizendo assim, ó, por que os recifes de corais são importantes para a biodiversidade? A gente pode dizer o seguinte, os corais são bioindicadores. Ou seja, indicam a qualidade da água e do ar também. Por quê? Quando o coral ele está voltado para cima, né, da parte de fora da água, quando a maré desce, o coral fica exposto, se tiver poluentes no ar também, o coral sente também, ele morre também. Eu estou colocando uma coisa simples, que é o branqueamento dos corais por conta do excesso de gás carbônico, que é uma coisa que a gente nem vê. Mas outras coisas também, né? Se você pegar, por exemplo, o lançamento de óleo no mar, o lançamento de óleo também vai causar prejuízo, ok? Bioindicadores. Estou colocando aqui no bate-papo. Beleza, aí está colocando aqui, introdução à zoologia. Essa parte aqui a gente já sabe. Os animais são heterótrofos, são pluricelulares, são eucariontes, tá? A gente já falou. Tá colocando aqui, tá mostrando aqui que Maria Eduarda levantou a mão. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Se quiser, fala. Pode querer, professor. Tá, então vamos lá. Vou baixar aqui só uma. Ô, professor, teria como o senhor, o segundo, depois falar o quê? Eu coloquei tá aqui no no chat? bate-papo, tá no chat. E outra coisa, tá certo. É porque eu ia perguntar sobre a 576. Para o senhor repetir o que o senhor explicou, que eu estava escrevendo aí, ou eu escrevo ou preste atenção, mas agora eu vou prestar atenção, depois eu escrevo. Certo. Lívia, na verdade, a gente já fez isso aqui no caderno, a gente já fez, que é falando sobre as características para o reino animalia. Os animais, eles são o quê? São heterótrofos, eles não conseguem fabricar o próprio alimento, eles são pluricelulares, né? Formados por mais de uma célula. A gente não tem nenhum animal que seja unicelular, não existe isso. Todos são eucariontes. A gente lembra que procarionte só do reino Monera. Protoctista, fungo, animalia e planta, todos são eucariontes. Em relação ao desenvolvimento embrionário, nós falamos que eles podem desenvolver 3 folhetos embrionários, né? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Eu não sei se vocês já viram isso daqui com dado. Pelo que eu me lembro, eu não ensinei isso a vocês ainda, mas é a parte de embriologia, onde você tem, desde a fecundação, o desenvolvimento do embrião, né? Aí você tem mórula, blástula, gástrula, aí a formação dos folhetos embrionários. Não sei se vocês já viram isso. Aí você tem as cavidades corporais e os blastóporos, enfim. Só que eles podem ser, dentro desse contexto aqui, de formar endoderme, mesoderme e ectoderme, eles podem ser triblásticos ou diblásticos. O que é isso? Eles podem ter 2 folhetos embrionários diblásticos ou podem ter 3 folhetos embrionários, que é triblásticos ou triploblásticos. Isso que o senhor está falando sobre triplásticos e tal, tá no livro? Tá no livro. Eu tô com o livro aberto aqui. Certo. Vocês estão vendo o livro aí? É porque eu tô procurando aqui nesse texto do desenvolvimento embrionário. Ah, então tá. Beleza. Então pronto. Então, essa característica a gente não vai se prender muito a ela agora, mas só para entender. Os animais mais simples são diblásticos, só tem 2 folhetos embrionários. Tá? Não vai ter mesoderme, só vai ter endoderme e ectoderme. E os animais mais evoluídos, tipo a gente, vão ter 3 folhetos embrionários. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Vão ter os 3. Outra coisa, os animais, eles podem ter ou não o celoma. O que é o celoma, pessoal?
O celoma é uma estrutura embrionária que dá origem às cavidades do corpo. Por exemplo, minha cavidade oral, todas as cavidades que a gente tem, enfim, nasal, auditiva e outras cavidades mais, né? A cavidade genital, a cavidade anal, a cavidade gastrointestinal, todas essas cavidades elas são formadas a partir do celoma, tá? É uma estrutura embrionária. Os folhetos embrionários, quando eles estão se formando, ocorre dobramentos, aí formam um suco, um tipo de cavidade. Essa cavidade a gente chama de celoma. Isso é em nós. Só que tem alguns animais que não têm cavidade nenhuma. Eu vou dar um exemplo. Uma lesma. Uma lesma ela não tem cavidade nenhuma. A gente chama uma lesma, aliás, uma lesma não, uma planária. A gente chama uma planária de organismo acelomado. Não tem celoma, não tem cavidade. Outro que não tem celoma, poríferos, as esponjas do mar, elas não têm cavidade. Elas têm um dobramento do tecido, mas ele não tem órgão com cavidade. A gente fala assim. Quinidários também não tem esse celoma, essa estrutura. Tem organismos que são pseudocelomados. O que é pseudocelomado? Eles parecem ter um celoma, mas não tem. Tá dizendo aqui, tem uma parte da cavidade delimitada pela mesoderme e a outra parte da endoderme. O filo animal com essa característica é o nematelminto. O nematoda. São os nematelmintos. Eles são pseudocelomados. Quando a gente chegar no nematelminto, você vai entender bem direitinho o que significa dizer que ele é pseudocelomado. Ele parece que tem celoma, mas não tem. Os celomados, eles são os organismos que têm celoma. Aí aqui dentro a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui artrópodes, equinodermos, cordados, moluscos. Todos vão ter celoma verdadeiro. Aí, para a gente entender, aqui eu estava falando da planária. Se eu cortar uma planária no meio, tá? Se eu cortar no meio, a gente vai observar o seguinte, Esse daqui é triblástico, mas ele é acelomado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Ele é triblástico e acelomado, não tem celoma. Então tem aqui, Oi, fala. O que significa triblástico? Triblástico é que ele tem 3 folhetos embrionários. Quando ele vai crescendo, vamos pegar um exemplo. Aconteceu a fecundação. O óvulo, o espermatozoide. Beleza, fecundou. Formou o zigoto. Formou o embrião. Vou fazer aqui para a gente entender. Tem aqui o óvulo, o espermatozoide. Formou aqui o zigoto. Formou uma célula. Dessa célula, imagina que formou o embrião. Formou o embrião. Beleza. A partir desse embrião, o que é que vai acontecer? Algumas células vão ficar no meio mais externo, algumas células vão ficar no meio mais interno e algumas células vão ficar no meio mais interno ainda, que é o que a gente está vendo, aqui na planária. Está vendo que eu tenho 3 camadas de células? A camada mais externa é ectoderme. A camada média é a mesoderme. E a camada mais interna é a endoderme. Cada conjunto de células desse vai dar origem a um conjunto de estruturas diferentes. Ok? A ectoderme dá origem a estruturas mais externas. A mesoderme dá origem ao tecido conjuntivo, dá origem a músculo. E a endoderme dá origem a outro conjunto de tecidos, inclusive a tecido neural. O organismo que é triblástico, mas é pseudocelomado, é o seguinte: ele vai ter ectoderme, mesoderme e endoderme aqui, e ele tem aqui um pseudoceloma. Por quê? Vamos lá para a gente entender. Porque o celoma,
para ser classificado como celoma mesmo, ele não pode ser assim, ó. Ele tem que ser assim. Qual é a diferença aqui, ó? A estrutura que eu tenho aqui. Vocês estão vendo a mesoderme, que é a estrutura rosa? O celoma, ele fica dentro da mesoderme, ó. Dentro da mesoderme. Eu tenho mesoderme aqui e eu tenho mesoderme aqui. O celoma, ele tem que ficar dentro da mesoderme. Tá? Esse celoma aqui, entre aspas, esse pseudoceloma, ele não está dentro da mesoderme. Ele está entre a mesoderme e a ectoderme. Por isso que é pseudoceloma. Ok? É como se fosse uma cavidade que não está inserida na mesoderme. A característica do celoma é que ele fica dentro da mesoderme, para ser classificado como celoma. Professor, e qual a interferência que isso vai dar para o animal? Eu estou vendo, Lívia, vou já falar aqui. Qual a interferência que ele vai dar para o animal? A interferência vai ser que o mesoderme ele vai dar origem a órgãos, e esses órgãos vão ter cavidade. Por isso que o celoma precisa ficar dentro da mesoderme, porque os órgãos que vão se formar pela mesoderme vão ter sua cavidade própria, tipo coração, pulmão, estômago, enfim. Tá? Diz, Lívia. Ô, professor, é uma pergunta meio... Beleza, o senhor falou dessas características que quando a gente corta, isso é um animal, é o quê? É animal. Tá colocando 3 animais. Só que esses animais, essa estrutura que está mostrando aqui do lado, é em relação a eles quando eles são embrião. Então, ó, se eu pego uma planária aqui, ó, e eu corto aqui essa planária ao meio, a planária é um animal triblástico acelomado. Então, ela não tem celoma, não tem a cavidadezinha. Se eu corto ela, vai ficar assim. Tem mesoderme, endoderme e ectoderme. Mas não tem celoma, não tem a cavidade. Se eu observo aqui, ó, isso daqui é uma lombriga. Se eu corto uma lombriga ao meio, ela vai estar assim. Isso quando ela é embrião. Ela vai ter mesoderme, endoderme, mesoderme e ectoderme. Só que o pseudoceloma dela aqui está entre a endoderme e a mesoderme. Então, a gente fala que ela não tem celoma, porque o celoma tem que ser igual está acontecendo aqui nos anelídeos, aqui, ó, numa minhoquinha. Tá? Essa minhoca aqui, ela é celomada, ela é triblástica celomada. Ela tem a ectoderme, mesoderme com o celoma dentro da mesoderme e ela tem a endoderme. Tá? Ela tem, ó, são estruturas diferentes entre os três. Os três têm 3 folhetos embrionários, mas o celoma, ele se comporta de forma diferente. Tá? Aqui não tem celoma. Aqui tem um celoma genérico, tá? E aqui tem um celoma verdadeiro. Ok? Certo. Beleza. Então, no caso, Diz, Lívia. No caso, esse triblástico celomado, ele é bem completo, né? Isso, é o mais evoluído, é o completo. Nós vamos ser assim também, quando nós somos embrião. A mesma conformação aqui dessa minhoquinha aqui, nós vamos ter também quando nós somos embrião. Nós vamos ter endoderme, mesoderme e ectoderme, e esse celoma aqui dentro da mesoderme. Somos tipo uma característica da minhoca, né? Isso, nós vamos ter a característica compartilhada com ela. Sim. Bruno, acho que tinha falado, né, Bruno? Pronto. Ó, a minhoca tem pulmão, essas coisas, coração? Então, ela não tem estruturas como a gente tem. Tá? Ela tem, no lugar enfim, de sistema como a gente tem, né, no lugar do sistema respiratório, a minhoca ela tem respiração cutânea. Ela respira através da pele. A troca gasosa que ela faz é através da própria epiderme dela. Da mesma forma, as outras estruturas. Se você pegar, além da respiração, circulação, ela tem um tipo de sistema para garantir a circulação, mas ela não tem
do jeito que a gente tem, a circulação, ela não tem órgãos como a gente tem, entendeu? A gente diz que a circulação dela, ela tem vasos, tem uma circulação dentro de vaso sanguíneo, a gente fala que é circulação fechada, mas não é igual a que a gente tem, tá? A gente vai ver mais adiante. Tem um tipo de protocoração. Tá, eu tenho outra pergunta agora também. De, Bom, como é que é formada a lombriga dentro da gente? como é que forma? Sim. Então, a gente se alimenta, vamos lá, digamos, uma pessoa utilizou uma água contaminada, água de um... Vou pegar um exemplo simples. Não sei se vocês já vieram em Guarabira, tem um rio Guarabira que é praticamente só esgoto, né? Mas digamos que uma pessoa lá na parte mais do rural, ela utilizou a água do rio Guarabira para aguar o coentro, ou aguar a alface. Aí aguou, tal, aí a pessoa vai lá, compra aquilo, vai para casa, não lava direito, vai ter ovos de lombriga, e a pessoa vai come, e esse material vai para sua corrente sanguínea, chega lá, se instala lá no seu organismo, vai lá para o fígado e tal, se desenvolve e forma os organismos grandes. Esses organismos grandes põem ovos, esses ovos vão para as fezes, das fezes vão para o esgoto de novo, outra pessoa agoa também com aquela água que foi para o esgoto, e assim as lombrigas vão se mantendo. Elas vêm a partir da água contaminada, a partir de alimento contaminado. Entendeu? Tá, tem outra pergunta agora também. Diga. Porque quando a gente tá com lombriga, a gente sente muito mais fome. Por que sente muito mais fome? Porque Tu teve Tu tem, Bruna? Minha filha, eu não sei, porque eu como que nem um bicho, mas